No início ali, Floquinhos, dos anos 2000, a ribose ela foi muito estudada, mas os estudos foram descontinuados, vamos colocar assim, com um nível de incidência mais forte, por conta de um motivo, certo? Então já clica no gostei, se inscreve no canal do Floquinhos, que é branquinho igual a de ribose. Nós vamos falar sobre a suplementação e a sua eficácia, né? Bom, primeiro de tudo, o que é a ribose ou a de-ribose? É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. A de-ribose, ela é um carboidrato simples, ou seja, um monossacarídeo. Leandro, o que seria um disacarídeo? Poderia ser, por exemplo, a lactose, né? A lactose, ela é galactose mais glicose. Junto essas duas, esses dois monossacarídeos, e vira um disacarídeo chamado lactose. Ou seja, a ribose ela é um monossacarídeo, ela é um carboidrato simples de uma molécula. E que, né, eu comentei disso no meu curso de suplementação, o nosso próprio corpo produz a ribose. Leandro, é mais ou menos como, por exemplo, a glicose? Isso, só que ela tem uma cadeia química diferente, mas a glicose também é um monossacarídeo. E qual que é a diferença? A glicose, ela tem 6 átomos de carbono contra a ribose com apenas 5. E essa diferença de um carbono, né, de uma molécula de carbono, um átomo de carbono, isso muda alguma coisa? Então, muda, né, obviamente, porque senão a gente chamava da mesma coisa, mas na prática, galera, a diferença não é relevante. Por exemplo, o pessoal achava que a ribose, por ela ter esse carbono a menos, ela iria ajudar mais uma molécula de ATP, né, a produzir mais ATP, adenosina trifosfato. Isso daí não tem a ver com a creatina? Tem, a creatina ajuda na ressíntese do ADP em ATP, adenosina difosfato em trifosfato. Tem um vídeo explicando sobre isso, tá? Lembra de procurar Leandro Twin, mais tema, né, mais creatina, que você vai encontrar aqui, qualquer dúvida que você tiver. Então a ATP é a nossa energia, vamos colocar assim. Mas a glicose também gera ATP. Então as diferenças que vão ter principalmente entre ribose e glicose é em relação à estrutura. Por exemplo, a gente tem ribose no nosso DNA. Se entrasse uma glicose ali a nível de DNA, aí faria muita diferença. Poderia causar uma anomalia genética. Mas quando a gente vai falar de ingestão, não é muito diferente. E afinal de contas, mas por que a ribose então ela ficou famosa, né? Porque acreditava-se que durante o exercício, né, físico, principalmente o anaeróbico, a gente usasse muito ATP, o que é verdade. E aí a ribose entraria ajudando nesse cenário, o que é verdade, mas não muito diferente de outros carboidratos. Mas aí também se acreditava, lembra que eu falei da ribose a nível de DNA, a nível celular, que a atividade física pegaria muito dali, e aí a suplementação com ela, além de melhorar o ATP, melhoraria esse funcionamento a nível de DNA. Mas galera, isso daí não isso é uma especulação, mas bem especulativa. A gente não sabe se a utilização da ribose chega nesse nível para melhorar a performance no exercício. E ao que tudo indica, né, Leandro, você já teve muitos alunos que fizeram a utilização da ribose, beleza. Você viu alguma diferença nos que usaram, por exemplo, um carboidrato que é muito mais barato, diga-se de passagem, como maltodextrina, destrose, ou quem, por exemplo, eu já atendi aluno ciclista que no meio da corrida chupava uma rapadura. Galera, a gente não vê diferença nenhuma na prática. A gente tem uma pesquisa, né, no Jornal Internacional de Nutrição e Esporte, né, que mostra que a ribose melhorou um pouco a dor muscular tardia. Mas galera, é muito complicado, tá? Se você vai olhar essa pesquisa, você vai ver que teve uma suplementação ali com a ribose, mas se houvesse, né, a mesma quantidade de outro carboidrato, provavelmente o resultado seria o mesmo, já que o carboidrato tem realmente um poder de acelerar o processo de recuperação. Então não dá para dizer que foi a ribose, mas sim o carboidrato. Assim como a suplementação da ribose mostrou-se eficiente para redução de fadiga durante o exercício, bem como qualquer outro carboidrato utilizado durante. Portanto, a International Society Sport Nutrition, ou ISSN, nem colocou na lista de suplementos a D-ribose como de melhora de performance, porque falta muita comprovação para isso. Quando a gente vai olhar o COI também, que é o Comitê Olímpico Internacional, a ribose nem aparece na lista. E aí o que acontece? Quando a gente vai olhar alguns estudos de ribose, a quantidade utilizada nesses estudos, por exemplo, tem um que mostra lá 4 vezes por dia de 4 gramas de D-ribose. Não mostrou diferença nenhuma. O que não é de se espantar, porque se você consumir 4 gramas de algum carboidrato 4 vezes por dia, não é relevante.
O grande lance da ribose é aquela participação no DNA, etc. Então ela seria um carboidrato mais especial, vamos colocar assim. E aí usando uma quantidade menor, beleza, porque ela tem um diferencial. Só que na prática esse diferencial se mostrou inútil. E aí, um dos achismos para isso é que apesar da ribose fazer parte do ATP, ela sozinha não é suficiente. Precisaria, por exemplo, da adenina, do fosfato, para conseguir gerar isso. Tem uma pesquisa também do Jornal de Esporte e Medicina que avaliou a destrose e a ribose. E a destrose se mostrou melhor. Mas quando você vai ler, né, você vai ver que não foram as mesmas quantidades. Então a destrose foi utilizada a mais, o que reforça o que eu acabei de falar. Você vai colocar mais carboidrato para dentro, vai fazer mais sentido. Ou seja, não tem nada de especial entre eles. Nada de especial no que importa. Lógico que são diferentes. Mas aqui ninguém está discutindo cadeia química. A gente quer saber se melhora o treinamento ou não melhora o treinamento. Se melhora a resposta ao treinamento ou não melhora. E nesse caso não mostrou se melhora. Existe uma outra utilização da ribose também, onde o pessoal mistura ela com creatina, né? Eu recebo bastante essa dúvida lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia. Leandrão, ribose com creatina melhora a absorção? Galera, na prática não se mostrou mais eficiente do que qualquer outro carboidrato. Então, minha creatina não tem ribose. Então, consome ela com uma refeição de carboidrato que está tudo certinho. Você não precisa pagar muito mais caro, porque ribose é caro, né? Vale lembrar disso. Para colocar um carboidrato que você consegue na dieta comendo uma banana. E se eu pegasse, Leandrão, e metesse dose alta de ribose? Ué, meter 50 gramas, 100 gramas, igual eu colocaria de algum outro carboidrato. Então, existem muitos relatos de doses acima de 5 gramas da D-ribose, causando diarreia, desconforto abdominal, gases, dor de cabeça, enjoo, azia. Então, quer dizer, é um carboidrato que eu não consigo socar muita quantidade. E aí perde o sentido, porque o carboidrato é uma macromolécula. Nosso organismo precisa de muitos gramas daquilo. E inclusive tem estudo mostrando que quantidade alta de ribose pode influenciar negativamente, ou seja, fazer mal para o nosso sistema renal. Perfeito? Eu vou deixar então a indicação aqui de um vídeo sobre suplementação intratreino, né? O que realmente funciona, o que a gente sabe, quando fazer a utilização, como fazer a utilização, certo? Dá uma conferida aqui.